Opa, cara, veja se ele está sem o chiado. E o problema é que esse aparelho aqui agora ficou muito claro aqui, mas tudo bem. O importante é vocês estarem me vendo bem, ouvindo bem. Me deem um feedback aí. Como que tá? Tá bem melhor? Show de bola. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Eu tinha até aberto uma live ali, mas tava com um chiado. Aqui eu tô com problema com a imagem, né? Tá um pouco claro demais, talvez seja pelo filtro, e eu não faço ideia como que eu tiro esse trem aqui. Mas, enfim, o importante é o conteúdo aqui que a gente vai abordar, né? Então, como eu tinha comentado, né, a nossa live de hoje a gente vai falar sobre pensamentos, referencial interno, repertório interno, ambiente, né? Como tudo isso influencia no nosso dia a dia, como tudo isso influencia na nossa vida, né? Faz tanto tempo que eu não faço uma live, então vamos ver se eu ainda tenho jeito para isso aqui. Mas vamos lá. Dando início, então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, tá? Eu vou dando sequência aos comentários, desculpa, eu vou dando sequência ao conteúdo, né? E lá para o final da live eu vou falar um pouquinho responder as perguntas, né? Que eu coloquei uma caixinha de pergunta na semana passada, né? Tiveram 3 perguntas, e ao final ali da nossa live eu vou estar respondendo, então, a essas perguntas, tá? Então, vamos começando falando do pensamento, né? Pensamento, o que é o pensamento, né? Quando a gente vai procurar a etimologia da palavra pensamento, né, qual que é a origem da palavra pensamento, a palavra pensamento vem de pensare, do latim, né, que é o pesar ou avaliar o peso de algo, né? Então, o que acontece? Todo o processo do pensamento é um processo mental, né? É um processo mental para que a gente modele o mundo, para que a gente entenda o mundo, né? Então, é um processo totalmente psíquico. É um processo que é imaterial, intangível, é algo que a gente não consegue pegar, é algo que a gente não consegue mensurar muitas vezes, né? Porque ah, eu gosto de dar o exemplo do pensamento da seguinte forma, né? Você pega, por exemplo, a luz, né? A luz que está aqui, né, nos iluminando. A luz, ela é uma junção da lâmpada com a energia que passa e ali ela projeta a luz. E a luz é algo que a gente não consegue pegar. A luz é algo que a gente não consegue sentir, a gente não consegue apalpar. O mesmo acontece com os nossos pensamentos, né? O nosso pensamento ele é um processo psíquico, né, como a luz. Então, de acordo com o funcionamento do cérebro, né, como o cérebro ele vai sendo processando as informações, vem então os pensamentos, tá? Então, os pensamentos eles se formam de acordo com tudo aquilo que a gente vivencia, com tudo aquilo que a gente aprende, com tudo aquilo que a gente desenvolve ao longo da nossa vida, né? Principalmente com pessoas, né? E aí a gente começa a entrar no segundo assunto, que é o quê? O referencial interno, tá? Então o referencial, ele segue basicamente o quê? Quais são as referências de vida que a gente tem? Quando criança, a gente tem os nossos pais, os nossos cuidadores, os professores, os avós, que nos ensinam uma maneira de viver e ver o mundo, né? E se tornam referências da nossa vida. Muitas vezes, até a nossa forma de pensar vai ser modelada por essas pessoas que estão ali na nossa infância, que nos cuidam e nos criam, né? Então, tudo aquilo que a gente aprende, principalmente ali na primeira infância, é o que vai desenvolver, né, o nosso referencial interno e muitas vezes a forma como a gente vai pensar, tá? E também existe uma coisa chamada repertório interno. Como assim repertório interno? Vamos dar um exemplo que você vai conversar com uma pessoa sobre um assunto que você não sabe absolutamente nada. O seu repertório em cima daquele assunto é praticamente zero. E aí, quando você conversa com a pessoa, te explica, a pessoa te ensina como funciona determinada coisa, você passa a ter um determinado repertório em cima daquele conhecimento.
E esse repertório também vai modelar, juntamente com o nosso referencial, os nossos pensamentos. Por quê? Quando você conversar com uma pessoa sobre futebol, por exemplo, um exemplo bem banal, né? E você não entendia nada de futebol, e aí você conversou com uma pessoa que entende muito de futebol, independente se você gosta ou não. Quando você conversar com uma terceira pessoa sobre futebol, automaticamente você vai se lembrar da primeira pessoa que te ensinou sobre futebol, porque ele é sua referência naquele assunto. E todo o repertório de informação que você tem em cima daquele determinado assunto, você aprendeu com aquela pessoa que te ensinou a primeira vez. Pessoal, tá dando para entender? Eu sei que é um assunto um pouco complexo, eu estou tentando passar primeiro o que é cada coisa, né, para depois a gente aprofundar um pouco mais sobre cada uma delas. Me falem aí se está dando para entender, se está claro, tá? Se surgirem dúvidas, coloca aqui nos comentários também, que eu vou estar respondendo ao longo aqui desse nosso bate-papo, tá bom? Então vamos lá. E o que acontece muitas vezes com o nosso repertório, o nosso referencial e até mesmo os nossos pensamentos? Esse tipo de informação que nós temos vai nos levar a determinados ambientes. E esses ambientes são muitas vezes compostos por pessoas, por climas, por ideias diferentes ou muitas vezes semelhantes àquilo que nós temos de informação dentro de nós. Então, quando a gente fala de ambiente, não necessariamente é uma sala, mas a família pode ser um ambiente, né? Uma reunião de família, um país diferente, uma cultura diferente, tudo isso ele engloba esse ambiente. E nós, como seres humanos, somos seres totalmente adaptáveis. Porque graças a essa nossa capacidade de nos adaptar às situações, estamos aqui vivendo até hoje, né? Então, quando a gente muda de ambiente, automaticamente a gente precisa fazer o quê? Se adaptar àquele novo ambiente onde estamos inseridos. Então você pega, por exemplo, você mora numa cidade extremamente fria, né? Uma cidade onde neva, talvez até em um outro país, né? E aí você está adaptado àquele ambiente frio, onde as pessoas te tratam de uma certa forma. E aí quando você sai desse ambiente frio, vai para um outro ambiente, para um outro país, para uma outra cidade, aonde é uma cidade com calor de 40 graus, onde as pessoas são afetivamente mais calorosas, você estranha aquilo ali. E aí você vai precisar passar por mais um processo de adaptação. E muitas vezes esse processo de adaptação pode gerar algo que é muito comum em todo mundo, que é uma coisa chamada ansiedade. A famosa ansiedade. Quem aqui nunca passou por um processo de ansiedade? E por que isso acontece? Anotem, né, se vocês estiverem marcando alguma coisa aí, mas façam uma anotação mental para que vocês nunca mais se esqueçam disso. O nosso cérebro, a nossa estrutura cerebral, ela é uma estrutura primitiva, tá? Eu não vou lembrar exatamente quantos milhões de anos ela tem, tá? Porque eu sou péssimo. Quem é meu aluno, quem é meu cliente de terapia sabe que eu sou péssimo com datas e com nome, tá? Então não vou nem me arriscar aqui a dar uma data para vocês. Mas pela nossa estrutura cerebral ser uma estrutura primitiva, o que acontece? Ele tem apenas 3 funções básicas e primárias que moldam toda a nossa vida, os nossos comportamentos e os nossos pensamentos. A primeira delas é a sobrevivência. Então, o nosso cérebro, tudo aquilo que ele vai fazer, vai estar. Só um minutinho, eu já te respondo isso daí. Tudo aquilo que ele vai fazer, ele vai se basear primeiramente em sobrevivência, tá? Tudo aquilo que nos gera algum tipo de perigo, ele vai tentar nos afastar porque ele quer que a gente sobreviva.
O segundo ponto é a economia de energia. Por isso criamos hábitos, desenvolvemos hábitos. E por último, a reprodução. E quando eu digo de reprodução, não é necessariamente a reprodução, ter um filho, uma filha, mas o simples fato de você reproduzir algo, criar algo, desenvolver algo, entra esse processo reprodutivo e também de dopamina, que é o nosso sistema de recompensa. Islã, primitiva é algo que é primitivo, que é da época das cavernas, tá? Então, o nosso cérebro, eu vou chutar aqui um número, mas não se apeguem a ele, ele tem cerca de 400 milhões de anos, ou 400 mil anos, eu não lembro exatamente ao certo. Então, a nossa estrutura cerebral, ela é do tempo das cavernas ainda, tá? Ainda há alguns estudos de que esse cérebro agora está tendo algum tipo de evolução, tá? Por quê? O nosso cérebro ele é dividido em três partes. Aqui atrás, que é um cérebro primitivo, né, que é o nosso cérebro mais antigo, que é aqui na nuca. Aqui no meio, o nosso cérebro emocional. E aqui na frente, o nosso cérebro racional. A nossa parte racional do cérebro, ela é a parte mais nova. E é justamente essa parte mais nova do cérebro que estão ali a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de analisar, a nossa capacidade de justificar algo. Então, todo o nosso processo chamado de processo cognitivo, o nosso processo racional, é muito novo, que é aqui atrás da testa, tá? Que é o nosso córtex pré-frontal, tá? Então, todos os pensamentos que a gente tem, ele passa por uma estrutura muito anterior. A gente tem o nosso cérebro primitivo, que é a nossa capacidade motora, né, de ação, de agir, o nosso cérebro emocional, que é o nosso cérebro límbico aqui no meio, e o nosso cérebro racional, que é a nossa estrutura, onde faz com que a gente consiga. Se eu consigo aqui estar transmitindo um determinado conhecimento para vocês, é porque eu estou utilizando esse meu córtex pré-frontal, essa minha parte racional, tá? E vocês também estão utilizando muito disso daqui. Porque vocês estão, muitas pessoas aqui estão aprendendo algo novo. E por aprender algo novo, o nosso cérebro ele precisa gastar muita energia. Só que lembrem que as três funções básicas do cérebro, uma delas é economizar energia. Muitas vezes a gente não quer fazer algo novo, a gente acaba paralisando, a gente acaba travando e não conseguindo dar sequência. Por quê? Porque esse cérebro quer te manter no mesmo lugar. Porque ele não quer gastar energia. E por ele não querer gastar energia, ele tem as referências, ele tem o repertório e ele tem os pensamentos. Quando você faz essa soma de informações, você está dentro de um ambiente, esse ambiente tem um determinado coletivo de pessoas com determinado tipo de conhecimento, com determinado papo, com determinados gostos, que você vai aprendendo e criando o seu referencial. Desculpa, o seu repertório de informação. E as pessoas que estão te passando essas informações se transformam no seu referencial interno. E esse referencial interno vai embasar todo o seu pensamento, tudo aquilo que você pensa, a forma muitas vezes como você pensa, tá? Pessoal, tá dando para entender? Me dê aí um feedback enquanto eu tomo uma água aqui. Estão conseguindo fazer a soma das informações? Bacana. Show de bola. Então vamos lá. Será que o ambiente onde a gente nasce nos influencia e pode influenciar diretamente na nossa vida? O que vocês acham? O ambiente onde a gente vive, onde a gente nasce, a nossa família, o nosso que bom, Carol. O primeiro ambiente onde a gente vive, a nossa família, né? Ah, o primeiro ciclo social que nós temos, que é a nossa família,
Vocês acham que esse ciclo social pode ou não influenciar na nossa vida? Me digam aí. O que vocês acham? E aí, pessoal, influencia ou não influencia? Gente, o nosso primeiro núcleo influencia totalmente na nossa vida. Perfeito, Luzia. Ele influencia completamente na nossa vida. Por quê? Primeiramente, nós somos seres sociais. Por que somos seres sociais? Ao longo do nosso desenvolvimento, lá na época das cavernas, a gente passou a viver em grupos. Mesmo sendo nômades, estando cada momento em um lugar, a gente passou a conviver em grupo. E ao conviver em grupo, a gente passou a perceber que juntos somos mais fortes. Se eu estiver sozinho, no meio de uma floresta, no meio da savana africana, e uma onça me atacar, acabou pra mim, já era. Agora, se eu tiver com mais duas, três, quatro, 10, 15, 20 pessoas, uma onça não vai nem chegar perto de mim. Então, a gente passou a criar esses laços afetivos com as pessoas. Por quê? Se eu tenho pessoas à minha volta, automaticamente eu estou seguro. Eu sobrevivo. E lembrem da primeira função da nossa estrutura cerebral. Qual que é a primeira função? Sobrevivência. Então ele sempre vai privar por isso. Só que, a partir do momento que eu convivo com pessoas, eu preciso me adaptar ao estilo de vida dessas pessoas. Eu preciso me adaptar à forma como essas pessoas pensam. Eu preciso me adaptar ao que essas pessoas comem, o que elas bebem, como elas vivem. Por quê? Se eu sou semelhante, eu sou acolhido. E se eu sou acolhido, eu estou seguro, eu estou vivo. Então, o meu cérebro vai fazer de tudo para que eu me assemelhe a essas pessoas. O mesmo acontece com nós quando bebezinhos. Nós, quando na barriga da mãe, estamos dentro de um local seguro. A gente não sabe, a gente não tem consciência do que tem aqui fora. A gente sente o que a nossa mãe sente, mas sem entender o que estamos sentindo. Por quê? O nosso cérebro, quando na barriga da mãe, ele não tem a capacidade cognitiva, lembra aqui do córtex pré-frontal, ele não tem a capacidade cognitiva de entender o que ele está sentindo, mas ele está sentindo o que a mãe está sentindo. Se a mãe está passando por um desconforto, por um estresse, por uma preocupação muito grande, automaticamente aquela criança também vai sentir algo desconfortável. Aquele bebezinho, aquele feto dentro da barriga da mãe, não vai pensar assim: nossa, a minha mãe deve estar com boletos para pagar e não tem dinheiro, por isso que ela está assim. Ou nossa, a mamãe discutiu com o papai, por isso que ela está triste. Ou nossa, o patrão da mamãe pediu para ela fazer um trabalho e ela não conseguiu, por isso ela está triste. Isso é um problema dela e não meu. Não, o feto que está ali dentro, ele não sabe, ele não tem consciência, ele não tem cognitivo. A estrutura cerebral dela não está pronta para pensar dessa forma. Então, ela sente apenas o desconforto e não sabe o que está acontecendo. Aquele mundo onde ela vive, que é o útero materno, fica desconfortável, automaticamente ela pensa: nossa, o que está acontecendo? Porque ela não sabe que existe um mundo aqui fora. Quando ela sai, ali há um processo, um rompimento da segurança. Por isso que muitas vezes
é comum, né? Nem sempre acontece, mas o certo seria do quê? Tirar o bebê do ventre e dar para o colo da mãe, porque o colo é o primeiro local seguro. E ali existem processos neuroquímicos que eu não vou me aprofundar aqui agora, que acontecem no cérebro daquela criança para que ela se sinta segura novamente. E ali ela se sente acolhida por aquela mãe. Ela começa a entender que, opa, mamãe está aqui, eu estou seguro. E eu passo a copiar, a entender, a aprender com a mamãe. Depois vem o papai. Isso eu estou falando numa situação comum, gente, não de abandono, enfim. Senão, se eu for entrar nesse mérito, a gente vai, né, expandir ainda mais. Vamos colocar assim no padrãozinho, digamos assim, né? Aí vem o papai, e aí ela começa a entender quem é o papai, começa a aprender também com o papai, que está ali, né? E essas duas primeiras pessoas passam a se tornar as primeiras pessoas referências da nossa vida. E todo o nosso repertório vai ser baseado nas informações que vamos aprender com o papai e com a mamãe. A forma como fala, os vícios de linguagem muitas vezes, as crenças, os hábitos, tudo a gente vai copiar do papai e da mamãe. Porque quando eu copio do papai e da mamãe, eu vou automaticamente ser aceito por eles. E quando eu faço algo que diverge, que difere de papai e de mamãe, papai e mamãe muitas vezes vão ficar bravos comigo, vão brigar comigo. E aí entra ali na fase dos 2, 3 anos de idade, onde a criança ela começa a fazer birra, onde ela começa a testar os limites dos pais, né? Ela quer algo e ela faz birra, ali ela começa a entender qual que é a limitação dos pais. Ali ela começa a fazer um teste com os pais. Ah, mas isso é consciente, Felipe? Não, não é consciente. Ali ela está desenvolvendo estratégias de sobrevivência e automaticamente economia de energia. A gente fala que o bebê, principalmente antes dessa fase ali, na fase da amamentação, até dentro da psicanálise a gente fala isso, que o bebê na fase da amamentação, ele está numa coisa chamada narcisismo primário. Porque o mundo gira em torno dele, tudo é para ele. Toda a atenção é para ele, né? Sabe aquela coisa assim, que você vê um bebezinho, você já quer, cuti-cuti, né? Todo mundo fica meio bobo e fala bobo quando vê um bebezinho, principalmente recém-nascido. Então o mundo acaba girando em torno daquele bebezinho, até ali os 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos de idade. Depois, quando ele começa a engatinhar e tudo mais, ele entra na fase da barganha, né? Na fase onde ele começa a testar o limite dos pais. Toda essa construção da criança vai desenvolver a forma como ela vai viver na vida adulta, a forma como ela vai pensar na vida adulta, a forma como ela vai agir diante das dificuldades, a forma como ela vai agir diante das preocupações, a forma como ela vai agir diante dos desafios. Por quê? Se eu tenho aqui uma mãe que a criança ela começa a andar, né? E toda criança ela é curiosa porque ela está descobrindo o mundo, ela está expandindo o seu ambiente. A partir do momento que ela começa a desvendar o mundo, a mãe começa a colocar limites. Pedrinho, sai daí! Joaquina, tira a mão daí! Começa a colocar um cerco em torno dessa criança. Começa a limitar essa criança, começa a limitar todas as ações dessa criança. Eu gostaria que vocês fizessem um exercício mental aqui agora, imaginando essa criança que foi completamente limitada e cercada, super protegida, vamos colocar assim entre aspas, super protegida por uma mãe. Eu gostaria que vocês fizessem um exercício mental de imaginar essa criança super protegida, agora, na vida adulta,
como essa criança vai lidar com os problemas. Como essa criança que foi super protegida vai lidar com as dificuldades da vida. Vocês conseguem imaginar isso? O quão limitado está o repertório dessa criança, ou melhor, desse adulto já, para lidar com as dificuldades da vida. O quão grande vai ser a dificuldade dessa criança, desse adulto, de resolver um problema. De enfrentar uma coisa chamada frustração. Vocês conseguem imaginar isso? Vai ter que passar por muita coisa difícil para conseguir evoluir pouco a pouco. Exatamente, Slã. Agora, para ela passar por essas coisas difíceis e evoluir pouco a pouco, ela vai precisar ter um referencial interno muito bom. Porque senão ela começa a desistir. Ela começa a fugir das situações. Ela vai por um caminho, ela vê que dá errado, ela foge. Ah, eu vou tentar por outro, eu não vou enfrentar isso aqui não. Eu não vou pular essa pedra aqui não, eu não vou empurrar ela, não, eu vou seguir outro caminho. E aí volta, pega outro caminho, chega no outro caminho também tem um obstáculo. Ah não, mas isso aqui tem uma trepadeira ali muito grande, essa trepadeira pode me cortar inteiro, eu vou tentar outro caminho. E a pessoa vive fugindo. E agora eu gostaria de, mais uma vez, fazer vocês refletirem a seguinte questão: será que a ansiedade é somente viver pensando no futuro? Ou será que o ambiente, o repertório interno, o referencial interno podem gerar ansiedade? O que vocês me dizem? Ou fica com medo de tudo, tem crise de ansiedade? Perfeito, Madalena. Madalena. Perfeito, exatamente. A live pra mim está cortando. Será que é a minha internet? Pessoal, tá cortando aqui. Tá cortando para mais alguém? Comenta aí para mim. Veja se tá cortando. Me dê um feedback aí. Tá normal para vocês? Tá cortando? O som tá cortando? Como que tá? Tô empacotando os pratos. Ambas as situações. Legal. Pessoal, me diga aí se tá cortando. Me digam aí se tá cortando. Ah, não tá? Tá legal. Tá rodando tranquilo. Gente, quando a gente está aqui no. Eu não sou. Vou expor aqui algo para vocês, né? Eu não sou muito de fazer live, eu não sou muito de aparecer aqui em stories e tudo mais. Por quê? Eu não tenho o feedback facial de vocês. Eu amo dar aula, né? Principalmente aula ao vivo, né? Porque na aula ao vivo eu consigo saber, né? Ter um feedback de vocês. Tá cortando sim? Tá. Não. Bom, bom, eu vou dar sequência aqui. Essa live vai ficar gravada depois, tá? É, Se caso tiver muito ruim, a gente marca outra depois, tá? Mas então, como eu estava falando aqui para vocês, na aula ao vivo, na aula aberta, assim, eu consigo ter uma interação maior, eu consigo ter um feedback maior de vocês. Aqui não, aqui eu tô falando com a câmera, o meu feedback aqui é o que vocês me dizem aqui nos comentários, entendeu? Então eu não. Nossa, agora que eu vi, até um fio de barba branco aqui pulando. Aí não quer ficar.
Deixa eu ler. Então, assim, é, aqui a interação que o feedback que eu tenho é apenas que vocês me dizem, né? Porque senão eu vou seguindo aqui. Então, se estiver cortando, se não tiver legal, me digam, né? Se não estiver entendendo, me perguntem, né? Coloca aí no chat, eu volto, retomo de novo a informação, tá? Porque é um conteúdo que eu gosto demais e eu acho de extrema importância a gente conseguir entender, né, esse tipo de informação. Justamente por isso que eu estou aqui é, passando essa informação para vocês, né? Na verdade foi bem em cima, né? Eu vagou um horário hoje na minha agenda agora às 6 horas. Eu falei, não, vou ter que fazer hoje porque senão ia ficar mais pro final da semana, ia demorar muito tempo. Eu queria passar isso aqui logo para vocês, né? Então não fiz nenhuma divulgação muito grande, né? Só comentei com a Mi, né, com a Michelle, que está fazendo agora o desenvolvimento do meu Instagram e tudo mais. Ela já fez a arte, já postou e estamos aqui. Mas vamos lá, dando sequência então. Ah, que eu tinha perguntado ali e as duas coisas, né? Vocês responderam ali. O que que acontece? Percebem que e como lidar com a ansiedade? Eu já entro nesse ponto aí já. Todo o nosso pensamento, toda a nossa estrutura de pensamento vai estar ligado a exatamente aquilo que a gente vive. Exatamente, todo o nosso pensamento vai estar ligado àquilo que a gente vive, àquilo que a gente tem de conhecimento. E eu gostaria de aproveitar e passar para vocês uma teoria que eu venho desenvolvendo há um tempo, chamada de zona de conhecimento. Muito se fala sobre a zona de conforto, né? E pouco se fala sobre essa zona de conhecimento. Pouco se fala porque, na verdade, é uma teoria desenvolvendo, então não tem como falar muito, né? Mas vamos lá. O que é a teoria da zona de conhecimento? A zona de conhecimento é a limitação que nós temos de acordo com o nosso conhecimento. Então imagine que você está dentro de um círculo. E esse círculo está limitado àquilo que você sabe, àquilo que você conhece, aquilo que você tem de aprendizado e informação. Para você passar dessa ponta desse círculo para outra, no caso, né, as pessoas falam como sair da zona de conhecimento, da zona de conforto. Para que você saia dessa zona de conhecimento, isso vai gerar uma resistência, vai gerar um medo muito grande. Por quê? Porque o seu cérebro quer economizar energia, ele quer te manter ali. E aí, quando você experiencia algo, quando você aprende algo, você percebe, nossa, por que eu não fiz isso antes? Automaticamente você expandiu a sua zona de conhecimento. Para ilustrar para ilustrar dessa forma, eu vou trazer um exemplo da seguinte maneira. Me enrolei com as palavras. O pensamento vai longe e o verbal não acompanha. Imagine que você tem medo de pular de paraquedas. E aí, em determinado momento, você fala assim, não, eu vou enfrentar esse medo que eu tenho, mas nossa, eu não subo nem na cadeira para trocar uma lâmpada, né? Não subo nem numa escada para trocar uma lâmpada. Mas eu vou pular de paraquedas. E aí eu vou e eu pulo de paraquedas. Quando eu tomo essa atitude de pular de paraquedas, automaticamente eu experiencio algo e assim eu expando a minha zona de conhecimento. Depois que eu pulo de paraquedas, que eu percebi que aquele medo se foi e eu expandi minha zona de conhecimento, eu subo na escada para trocar qualquer lâmpada, porque eu já não tenho mais medo daquilo. Ou a pessoa, um exemplo mais simples, quando ela tem medo de viajar de avião, medo de voar. Aí você pergunta para a pessoa assim, mas você já voou? Eu falo, não. Mas por que você não vai? Ah, porque eu tenho medo. Percebe como você se limita porque você não tem conhecimento daquilo? E aí a pessoa pega e vai, voa a primeira vez. Nossa, que sensação maravilhosa. Quero voar de novo. Por que eu não fiz isso antes? Então a gente sai
do cognitivo, a gente sai do pensamento e vai para a ação, para a motricidade. E aí entra a resposta do que a Madalena perguntou aqui: como lidar com a ansiedade? Primeiramente, para a gente lidar com a ansiedade, a gente precisa saber o que é ansiedade. Tá? Bem resumidamente falando, a ansiedade é um mecanismo de defesa do nosso cérebro. É um mecanismo de defesa do nosso cérebro. Para quê? Para que. Eu vi o comentário ali, perdi minha linha de raciocínio aqui. A ansiedade serve para quê? Para nos proteger. Para que a gente não gaste energia e sobreviva. Ah, mas a sensação de uma crise de ansiedade, por exemplo, é como se eu estivesse morrendo, de fato. Aí é preciso entender todo o sistema, né? Um sistema chamado sistema simpático, que de simpático ele não tem nada, né? Que é um sistema de defesa, de luta ou fuga do nosso corpo, né? Em um outro momento eu posso fazer uma live, fazer uma aula, explicar melhor sobre isso. Quando a gente enfrenta uma determinada situação, a gente passa a perceber que não era exatamente aquilo que a gente pensava. Porque os nossos pensamentos estão limitados ao nosso referencial interno e ao nosso repertório. Tudo aquilo que a gente pensa está limitado àquilo que a gente sabe, àquilo que a gente conhece. Igual a Vera comentou aqui que aconteceu com ela, né? Que foi o exemplo que eu dei do avião, né? De voar. Antes ela tinha um repertório em cima de voar de avião. Ah, é perigoso, pode cair, se cair eu vou morrer. Enfim, tantas outras coisas que ela poderia ter de informação dentro daquele repertório. E acabavam limitando ela de agir. Quando ela foi voar, provavelmente ela sentiu uma ansiedade antes. Porque o cérebro queria manter ela viva. Fala, viu, Vera, não vai lá não. Fica aí no seu lugar, fica aqui no chão firme, fica aqui em terra firme mesmo, que aqui a gente tá vivo, aqui a gente conhece, aqui é um terreno que eu conheço. E aí ela não, ela foi e tomou uma atitude, ela teve uma ação que fez com que ela voasse e percebesse que não tinha por que ela ter medo. Então, o primeiro passo, quando a gente está muito nos pensamentos, é ir para a ação, é o agir. Porque se eu ficar pensando em algo, eu não vou resolver esse algo. Se eu não agir. Ah, mas eu preciso pensar para achar a solução. Ok, concordo que você precisa pensar para achar a solução. Só que, se você pensar, achou a solução e não fizer nada, de que adiantou você ter pensado? De que adiantou você gastar tempo, gastar energia, porque pensar gasta muita energia, se você não agiu, se você não fez nada? Ah, mas é difícil porque a minha família é complicada, a minha família é tóxica, e aí eu não consigo tomar decisões, eu não consigo agir. A vida deles continua. Se você continuar pensando apenas e não fazer nada e não agir de forma alguma, não buscar uma forma diferente de agir, nada vai mudar. Você vai continuar sentado, você vai continuar sentada, pensando dentro do seu referência, dentro do seu repertório interno, dentro daquilo que você sabe, totalmente limitado. Totalmente limitada. Mas como assim limitado? Alguém aqui, que está aqui vendo essa live ou que vai ver depois, sabe falar japonês? Sabe falar em japonês mesmo? Você é fluente em japonês? Coloca aí para mim, se alguém sabe. Alguém sabe aqui falar japonês, vai falar japonês fluentemente.
né? Que não seja, claro, nativo do Japão, né? Que aprendeu porque foi para lá. Falar de anos-luz, jamais. Isla, em que sentido você gostaria que eu entrasse no termo, na questão dos anos-luz? E aí, pessoal, bom, já colocar aqui jamais, né? Se você não sabe falar japonês, se você não sabe nenhuma palavra em japonês, anos à frente. Se você não sabe falar nenhuma palavra, nem arigato sayonara em japonês, como é que você vai pensar em japonês? Será que é possível? Será que você vai receber uma inspiração divina dos seus antepassados que vieram do Japão e automaticamente vai descer um software, né, no seu cérebro e a partir daquele momento você vai estar falando do japonês fluentemente e pensando em japonês fluentemente? Não vai. Por que que muitas vezes é tão difícil a gente achar a solução de algo? Porque a gente não sabe, porque a gente não tem informação para aquilo. A gente não tem informação para achar a solução daquilo. E é por isso que a gente precisa buscar referências e repertórios, aprender, evoluir, desenvolver, para que a gente não fique limitado. Expandir a nossa zona de conhecimento. Ah, mas Felipe, eu tenho tanta dificuldade de aprender, eu não consigo nem ler um livro. Tá bom, continua onde você está. Ah, mas Felipe, eu não tenho dinheiro para fazer uma terapia e aprender. Ok, continua onde você está. Ah, mas Felipe, eu não tenho dinheiro para pagar um curso. Continua onde você está. Continua fazendo a mesma coisa que você faz sempre. Continua na ansiedade, continua tendo o seu repertório limitado. Continua na sua zona de conforto. O seu cérebro, ó, tá amando você continuar no mesmo lugar. Ah, mas Felipe, tá tão ruim, eu tô sofrendo tanto. Você pode estar sofrendo conscientemente, cognitivamente, mas existe toda uma estrutura neural atrás que está soltando rojões, está soltando fogos de artifício, que você não está gastando energia, automaticamente você está vivo e você está consumindo conteúdo que tá te dando prazer. A fórmula perfeita para o cérebro. Você não sai do lugar, não se desenvolve, não gasta energia, dorme mal, come mal, não faz atividade e quer mudar de vida. Sair da zona de conforto dói, mas é gratificante, verdade. É difícil, não é, Vera? Não é difícil você dar um passo. E principalmente se esse passo para sair da sua zona de conforto é ter que pensar de forma diferente das pessoas que você ama. Pensar diferente das pessoas que estão à sua volta. Sair do seu ambiente e ir para outro ambiente. Isso dói demais, para não falar outra coisa, para não falar um palavrão. Dói demais porque lembra que nós somos seres sociais?
Lembra que somos pessoas que precisam viver em grupos para sobrevivermos? Romper laços dói. Quebrar padrões dói mais ainda. Não, porque a minha bisavó fazia todo dia do mesmo jeito. A minha avó fazia todo dia do mesmo jeito. A minha mãe fazia todo dia do mesmo jeito. Eu também preciso fazer todo dia do mesmo jeito. É exatamente como elas faziam há 300 anos atrás. Nem tanto. Sei lá, 200 anos atrás. Sou de humanas, gente, não sou de exatas. Só que há 200 anos atrás a vida era completamente diferente. O mundo era completamente diferente. E por que cargas d'água você precisa continuar repetindo os mesmos padrões da mesma forma? Por amor. Sensacional, Cida. É exatamente isso. Quando saímos da zona de conforto, aproximamos da zona de conhecimento. Exatamente isso. Parabéns. Se afastar dos pensamentos, porque ah, você. Eu não ia entrar nesse ponto, mas vamos lá, bem rapidinho. Anotem uma coisa extremamente importante. Toda relação, todo relacionamento caminha. Desculpa. Toda relação, todo relacionamento é guiado pelo mais lento, nunca pelo mais rápido. Toda relação é guiada pela pessoa mais lenta. Seja numa sociedade, seja um relacionamento afetivo, seja uma amizade, seja uma relação de trabalho, toda relação vai ser guiada pelo mais lento. Mas como assim, Felipe? Toda relação vai ser guiada pelo mais lento. Imagina que você tem um sócio em uma empresa e você quer investir, expandir, crescer a empresa. E o seu sócio vira para você e fala assim: não, besteira você investir nisso aí. Por que você vai colocar dinheiro aí? Não, a empresa está boa assim do jeito que está. O que você vai fazer? Seguir seu sócio. Ou você vai tentar convencer ele de que esse investimento é bom. Só que se ele não aceitar, provavelmente essa empresa não vai crescer. E o mesmo acontece com todas as nossas relações. Toda relação é guiada pelo mais lento. Se você quer ir, mas o que está atrás não, pelo vínculo afetivo que nós temos, a gente trava, a gente para. E eu tô vendo aqui que já tá dando uma hora, eu não sei nem se cai a live. Gente, faz tanto tempo que eu não faço uma live, eu não sei se cai depois que dá uma hora, mas vamos lá. Eu falei que no final da nossa live de hoje, eu ia responder as 3 perguntas que fizeram, né? A primeira, o que causa o pensamento intrusivo. A segunda, como tomar decisões da vida, exemplo, família e casamento. E a terceira, as pessoas que convivemos podem influenciar nos nossos pensamentos. Vamos lá. Eu acho que das 3, a única que eu não respondi ainda, de forma clara, é o que causa pensamento intrusivo. Como tomar decisões da vida, exemplo, família e casamento. Entra justamente na relação do mais lento, na sociedade, do seu repertório, o seu referencial. Se você não tiver informação para tomar determinadas atitudes, não expandir a sua zona de conhecimento,
Você não vai conseguir tomar decisão nenhuma, apesar de já ter tomado, porque você não decidir já é uma decisão. O nosso cérebro, ele é binário. Ou é sim ou é não. Ah, não cai? Ah, bacana. Então vamos dar sequência aqui. Eu achei que caísse depois de uma hora. Obrigado, gente. O nosso cérebro, ele é binário. Ou é sim ou é não. E o tempo da decisão é muito rápido. Só que esse muito rápido vai passar pelo quê? Pelo nosso repertório e pelo nosso referencial interno. Deixa eu pegar aqui. Um exemplo que eu gosto de dar aqui no consultório, eu faço o quê? Eu pego duas canetas. Essa aqui tá meio verde, mas isso aqui é azul, tá, gente? Vermelho e azul. E eu normalmente pergunto pro meu cliente, qual das duas você escolhe? E a pessoa de bate pronto, ela responde. E eu simplesmente falo, você já tinha decidido antes de te perguntar. Mas como assim já tinha decidido antes de perguntar? O nosso cérebro, ele faz um cálculo na velocidade da luz. Ele faz um cálculo muito rápido. Baseado no quê? Baseado no seu repertório de informação. E aí ele começa a criar possibilidades. Pego duas canetas, né? A pessoa me vê pegando duas canetas, o cérebro vai pensar. Ele pode pedir para que eu desenhe, ele pode pedir que eu escolha, ele pode pedir N coisas. Todas essas coisas vão estar dentro do seu repertório. O seu cérebro nunca vai pensar algo que não seja algo dentro do seu repertório. Nunca. Por quê? A gente não vai pensar em algo que a gente não sabe. Tá? Se eu viver no domínio emocional de alguém, fica difícil para tomar decisões. Pois é, no emocional a gente não toma decisão nenhuma. A gente paralisa, mas como eu disse, o não tomar decisão já é uma decisão. A gente travou ali, a gente... se a gente paralisar ali... Por exemplo, eu pergunto aqui para a Cida. Cida, você gosta de pizza ou lanche? Ela vai me responder. Agora, se eu falo assim, Cida, vamos para tal lugar? Ela fala, não sei, eu preciso ver. Ela não me deu uma resposta direta. Ela me deu uma resposta indireta de que provavelmente ela não vai, porque ali ela já tomou uma decisão. Ficou claro para vocês essa parte? E aí, deu para entender essa questão das decisões? Bacana. Que bom, Dani. Então, aqui eu aprofundei um pouco mais na segunda questão, né? Como tomar decisões da vida, exemplo, família e casamento. As pessoas que convivemos podem influenciar nossos pensamentos? Tanto podem quanto vão influenciar nossos pensamentos. Dependendo do tipo de vínculo afetivo que você tem com essa pessoa vai influenciar demais nos seus pensamentos. Não só as pessoas que convivemos, mas o conteúdo que consumimos. Como assim o conteúdo que consumimos? Aquilo que a gente assiste na televisão, no TikTok, no Instagram, no YouTube, o que a gente lê no jornal, o livro que a gente lê. Tudo vai influenciar nos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos estão dentro, são baseados no nosso repertório de informação. Então vamos voltar aí a 2 anos atrás, época do Covid. O que a gente presencia também, total. Vamos voltar lá na época do Covid.
A gente só ouvia falar de Covid. Era na televisão, no rádio, na internet, as pessoas falando, era só o Covid. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo essa live, ou que vai assistir depois, conhece pelo menos uma pessoa que se tornou especialista no Covid, que sabia tudo do Covid. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui conversou com alguém que era especialista em Covid. Que se falava alguma coisa, não, porque o Covid não é assim, porque o Covid faz isso e aquilo. Ou, não, porque o Covid é assim, XYZ que fez, né, A, B e C. Eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa vocês conheceram que se tornou a que se tornou especialista por quê? Pelas informações que recebiam. Bom, vamos lá, Madalena, mas quando o emocional está bem, aí as crises de ansiedade e pânico aumentam. Como sair disso? Madalena, terapia. Terapia. Claro que, no momento em que você está tendo ansiedade, onde você está tendo a crise, as pessoas falam assim, tenta pensar diferente, respira. Primeira coisa, gente, se uma pessoa estiver tendo uma crise de ansiedade, se tiver muita gente próximo, afasta todo mundo. Afasta todo mundo. Por quê? A pessoa ela está se sentindo, não está conseguindo nem respirar direito. Quanto mais pessoas em cima, quanto mais pessoas falando, já não basta os pensamentos dela, né? Já não basta o tanto de coisa que ela está pensando naquele momento. Quanto mais pessoas ficarem falando, pior é. Então, a pessoa está em crise, primeiramente, ajuda ela a respirar. Não é ficar falando respira, 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 porque quanto mais pressionada ela ficar, pior vai ser. Muitas vezes o que piora uma pessoa numa crise de ansiedade é a pessoa que está tentando ajudar ela. Não é a própria ansiedade em si, a pessoa está tentando ajudar ela. Porque a pessoa fica mais desesperada, mais nervosa, sem saber o que fazer, que acaba agravando a ansiedade da pessoa ali. Então, a primeira coisa, você viu uma pessoa está tendo uma crise de ansiedade, você precisa manter a calma. Por quê? Como eu falo para os meus alunos, ninguém salva quem está se afogando sem saber nadar. Se acalmou primeiro, aí você vai tentar acalmar a pessoa. E não é falando, pensa diferente. Você vai ajudar a ela ter uma respiração consciente, respirando lentamente, ajuda ela na respiração. Depois começa a tirar o foco dela, a mudar o foco dela dali. Tenta contar uma piada, uma coisa, sabe, para que a pessoa saia daquele foco mental. E aí, eu vou aproveitar o ensejo aqui disso que eu estou falando para trabalhar justamente, para responder justamente sobre os pensamentos intrusivos. Todo pensamento é intruso. Ninguém pensa para pensar algo. A gente para pensar, mas ninguém pensa para pensar. E um exemplo simples de que todo pensamento é intrusivo, que pensamento intrusivo vem disso, algo que é intruso. E o que é algo intruso? Por exemplo, se uma pessoa entrar na sua casa, invadir a sua casa sem que ela seja chamada, ela é um intruso. O mesmo acontece, né, com o nosso pensamento. Um pensamento ele veio na nossa mente sem que a gente quisesse que ele viesse, é um pensamento intruso, né? E ninguém controla pensamento. Tá? Então todo pensamento é intrusivo. Existem alguns transtornos, como o TOC, o TDAH, entre outros, que podem aumentar os pensamentos intrusivos. Tá? E quanto mais atenção você dá a um pensamento, mais ele vai aumentar. Quanto mais você der alimento para um pensamento, mais ele vai se expandir, porque tudo que a nossa mente foca, ela expande. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui para vocês simples de um pensamento intrusivo. Eu gostaria que vocês que estão me ouvindo imaginassem um elefante cor-de-rosa. O simples fato de vocês terem imaginado um elefante cor-de-rosa foi um pensamento intrusivo. Por que foi um pensamento intrusivo? Não, mas foi induzido, você induziu. Sim, mas foi intruso.
Foi um pensamento que veio ali porque eu induzi vocês. Então, o pensamento intrusivo ele pode vir por uma influência do nosso ambiente, por uma influência do nosso repertório interno. Então eu tô, sei lá, agora são 7:30 da noite, não sei nem se está passando o Datena, nem sei se tem ainda o programa do Datena, né? Mas você começa lá assistindo o programa do Datena, né? Polícia, não sei o que, foi pra lá, não sei o que, assaltante, foge, não sei das quantas, roubo, biriquito, papagaio. E aí você fica ali, ouvindo tudo aquele monte de informação. Se você foi roubado alguma vez, você tá para acabar a live, já tô partindo para a finalização, Islam. Se você já foi roubado uma vez, o simples fato de você continuar tendo e consumindo esse tipo de informação, automaticamente você vai começar a ter pensamento intrusivo, que pode te gerar uma ansiedade, que pode te levar a um pânico. Porque tudo o que a gente vivencia, tudo que a gente escuta, tudo que a gente passa no nosso dia a dia, influencia e podem gerar pensamentos intrusivos. Então, passem a observar que tipo de conteúdo vocês estão consumindo, como anda as suas relações, como andam os papos que vocês estão tendo com as pessoas à sua volta. Por quê? Tudo isso vai montar o seu repertório, tudo isso vai montar o seu referencial e automaticamente vai influenciar nos seus pensamentos. E se você quiser entender como mudar esses padrões, quebrar essas crenças, eu vou estar lançando um workshop de hipnose. Deixa eu só confirmar a data aqui, gente. No dia. Cadê aqui? No sábado, no dia 9 de dezembro, vai se iniciar às 9 horas da manhã e vai até às 18 horas, tá? Nesse workshop de hipnose, você vai entender o que é hipnose, a questão das sugestões. Se você quiser, tiver interesse em entender, aprender um pouco mais sobre isso, me manda um direct depois. Vocês estão sendo os primeiros a saber dessa informação, né? Tem pessoas aqui que já participaram também desse workshop de hipnose, um workshop bem bacana, né? Ele vai estar saindo por um valor de R$ 97. Ele tem a certificação e eu vou depois deixar disponibilizado num link na minha bio para quem quiser fazer inscrição, tá bom? Então, dia 9/12, a partir das 9 horas, um workshop vai ser o dia todo, onde você vai entender hipnose, como mudar determinados padrões mentais, cognitivos, como esse repertório interno influencia na nossa vida e como também quebrar algumas dessas questões. E além de também passar por um processo de hipnose e saber como que isso funciona no nosso dia a dia. Pessoal, é isso. Vai ser direto. Não, Islam, vai ser das 9 às 18 horas, mas tem uma pausa para almoço. Vocês vão ter acesso aos slides depois também. A gravação, se eu não me engano, são 30 dias que a gente disponibiliza a gravação para você ver e rever quantas vezes quiser. Vai ser um workshop bem bacana, que eu explico de uma maneira simples e objetiva, sem enrolação, sem firula, né? O que é a hipnose, né? E como ela funciona na nossa vida. Então, eu vou depois deixar aqui disponibilizado também o link para quem quiser se inscrever. Me mandem no direct também, tá? Eu vou disponibilizar o link amanhã. Quem quiser já fazer a inscrição hoje, me manda o direct que eu já faço a inscrição, tá ok? Qualquer dúvida,
Me manda um direct, pode me chamar também pelo WhatsApp, tem no link lá da bio. Essa live vai ficar gravada e também vai para o YouTube. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, por estarem aqui. Pretendo, apesar de ainda ser um pouco relutante, né, com relação a lives e fazer stories, mas pretendo sim estar mais aqui com vocês. E também peço para vocês me mandem no direct sugestão de conteúdo, sugestão de conteúdo que vocês gostariam que eu estivesse abordando. Se vocês quiserem que eu fale mais, faça uma live sobre ansiedade, depressão, neurociência, cérebro, enfim, uma live também sobre hipnose, talvez, me mandem no direct ou depois comentem lá na live que eu vou me preparando para aqui para fazer essas lives para vocês, tá ok? Porque para eu ficar também fazendo live sem a torta e a direita eu não gosto. Eu gosto de ser muito diretivo naquilo que eu transmito, naquilo que eu passo. Então, fica mais interessante quando vocês me passam aí as sugestões de vocês. Tá ok? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Uma ótima semana e bacana, Carol. Já vou deixando aqui essa sugestão. E nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Olha, eu ia desligar aqui pelo mouse, gente. Você vê, estou tão perdido com esse negócio de live, mas eu aprendo. Tchau, tchau.